já fizeram de tudo para me tirar. Porque quando um obreiro, quando um crente, ele se posiciona, então ele é chutado, ele é empurrado para tirar da posição. 47 anos eu enfrento isso. E não parou não. Ao contrário, os dias vão se passando e isso vai aumentando. Mas o obreiro tem que ser aprovado e não reprovado. Não é isso? Obreiro aprovado. Agora, com muita tristeza eu falo, 90% são reprovados. Eu tive um discipulador, o meu pastor. Ele continua sendo meu pastor. E foi dureza. Como obreiro, eu fiquei muitos anos na igreja. Obreiro, porque eu me intitulei obreiro. Eu era só membro, mas eu exercia quase todas as funções. Só não fazia casamento, não batizava nas águas, né? Mas eu era o braço direito dele. Morava na casa dele, dormia na casa dele, comia na casa dele. Aonde ele ia, eu estava carregando a pasta dele. Tínhamos cerca de 4 programas radiofônicos em diversos horários. Tinha um que era 4:30 da manhã. 4:30 da manhã. O programa era apresentado ao vivo. Eu que abria os cultos nas igrejas, nas praças. A gente viajava muito por esse Brasil todo. E eu estava lá. Depois de alguns anos, eu tive uma oportunidade de abrir uma congregação. Esta congregação hoje, ela é congregação da igreja da Lagoinha. Hoje não é mais congregação, é uma igreja. Mas esta igreja eu construí. Fiz amizade com o pessoal do bairro e todos se prontificaram a me ajudar. Era uma viúva, ela tem 3 filhos, irmã Francisca, e eu procurando um local para abrir a igreja. Aí encontrei, ela morava na parte de cima no apartamento, mas embaixo tinha lá só as colunas, somente as colunas que sustentavam o prédio. O marido dela tinha morrido, então eu perguntei se ela me alugaria aquele espaço. Aí ela falou comigo que sim. Então eu comecei a trabalhar. Os primeiros bancos foi eu que fiz, eu fiz os bancos. Eu ia
na loja onde vendia madeira. Eu levei todas as madeiras nas costas. E a igreja foi ficando legal. E o pessoal do bairro, os pedreiros, os pintores, todos, no fim de semana, feriado, eles iam lá e eles construíram para mim. Aí ficou um salão muito lindo, muito bonito. Foi uma luta. O pessoal do bairro gostava muito de mim, de forma que a igreja estava constantemente cheia. No primeiro domingo de cada mês, ceia na sede. Então todas as congregações levavam todos os irmãos. Não tinha esse negócio de ficar um pouquinho, levar um grupinho, não. A gente fechava a igreja e todos os membros iam participar da ceia. E eu fazia questão de pedir aos irmãos que fossem bem arrumados. E lá eu tinha uma juventude muito linda, muito bonita, de forma que quando a congregação que eu dirigia entrava na igreja sede, todos olhavam, porque era um pessoal muito bonito, pessoal muito lindo, muito arrumado, muito bem vestido, muito bem penteado. Eu estava lá, tudo eu fiz. Aí chegou na igreja sede, um pastor chamado Oliveira Costa, pastor Paulo Lembro, pastor Ageu. Oliveira Costa era um pastor vermelho, e quando ele pregava, irmãos, realmente ele pregava muito bem. Então as pessoas ficavam encantadas quando ele pregava. Aí ficava todo vermelho assim, né? E fez amizade com o meu pastor, e foi encostando. O meu pastor também ficou apaixonado por ele. Aí ele falou: eu quero me membralizar com esta igreja. Oliveira Costa, o nome do homem. Falava muito bem, tinha uma mensagem tremenda. Mas eu era só um obreiro, eu não era consagrado a nada. Mas agora eu tenho uma congregação lotada de gente. Eu estava feliz. Aí recebi a visita do meu pastor, e ele disse assim: ô Fábio, eu tenho algo a lhe falar. Pode falar, pastor. Ele disse: olha, eu recebi um pastor muito abençoado que você conhece, que é o Oliveira Costa. Eu conheço, legal. O que eu pensei? Eu pensei em colocá-lo aqui nessa congregação. Ele vai ser o pastor desta congregação. Aí eu perguntei: e eu? Ele disse: você vai ser obreiro dele. Você assim a cabeça. Tá bom? Tá bom. Aí eu que construí, eu que fiz tudo, só que o pessoal da igreja não aceitou, não concordou. E aí, não, de jeito nenhum, nós não aceitamos. Se esse homem, se o outro pastor ficar aqui, a gente não vai aceitar, a gente não vem mais da igreja, vai sair da igreja. Não vamos aceitar não. Ninguém aceitou. Aí eu reuni todos eles e expliquei para eles o que é obra de Deus. E é isso mesmo, irmão. Eu sou
eu sou um crente, eu abri a igreja, não foi para mim. Então o pastor da igreja, o presidente, ele está coberto de razão. E nós vamos receber o pastor Oliveira Costa com muito carinho, com muito amor. Aí eles aceitaram e ele foi para lá pastorear aquela igreja que eu tinha construído. Ok? Aí ele ficou lá e eu sendo obreiro dele. Só que numa noite eu estava orando, Deus me deu uma visão. Eu vi este pastor entrando no escritório da igreja sede e mexendo nos arquivos, mas eu vi claramente, nitidamente. Aí eu falei, mas como que eu vou falar? Eu não posso falar com o meu pastor, que ele vai achar que eu estou arranjando algum pretexto. Mas Deus me mostrou e eu deixei. 7 dias mais ou menos depois, eu estava na minha casa, quando o meu pastor passou lá. Ele disse, eu passei aqui para te chamar, porque a gente tem que fazer uma reunião urgente, porque aconteceu algo desagradável. Esse Oliveira Costa, esse pastor, ele entrou na igreja, mas com segundas intenções. Ele iria dividir a igreja, ele iria se apossar da igreja, não da minha congregação, mas da igreja sede. E daí a pouco fizemos uma reunião muito grande, o pastor expulsou ele da igreja e eu voltei a ser o dirigente da igreja que eu tinha construído. Então a obra é de Deus, não é nossa. Esse foi um lance, entre dezenas de acontecimentos. Eu tinha um cabelo grande, porque eu era muito jovem, e o pastor, e como a minha função na igreja era séria, aí eu tinha um cabelo grande, para ficar um pouco mais daquela aparência de mais velho, né? Aí um dia eu cheguei na rádio, eu estava numa vigília, aí cortei meu cabelo, raspei, fiquei careca. Aí fui para a rádio. Eu cheguei na rádio, o estúdio estava cheio, os funcionários, outros pastores. Quando eu entrei assim, que ele olhou para mim e viu a minha cabeça toda pelada. Meus irmãos, eu nunca recebi uma bronca tão grande na minha vida. Mas o homem, meus irmãos, me botou lá embaixo. Você é um moleque. Como que você faz isso? E agora, quem é que vai acreditar em você? Você com essa cara de moleque. Mas, na minha razão, depois que ele me deixou lá embaixo mesmo, ele disse, vamos começar o programa. Ai. E o programa chamava A Voz do Avivamento. E eu lembro, ele iniciava, eu aqui, ele ali, né? O microfone para cá, para lá, e ele iniciava assim, o programa era assim: sobe aos céus do Brasil, mais um programa. Olha bem, aí eu tinha que falar,
A voz do avivamento de Jesus. Vê se tem clima. Me arrebenta, acaba comigo. E agora, ele olhando para mim, olhando para ele, sobe aos céus do Brasil e desce até ao seu receptor. Mais um programa. E eu entrava, a voz do avivamento de Jesus. E tinha que fazer. Então, o meu discipulado, né, foi dureza. Eu lembro também do pastor Ageu. O pastor Ageu chegou na igreja primeiro que eu. Quando eu entrei, ele já estava lá. Coisa de 5 meses, né? Só para você ter uma ideia do que é discipulado. Passar, nós usávamos esta expressão: passar debaixo da vara. Hebreus 12. Então, e o nosso pastor não aceitava não como resposta. Não tinha isso. Eu lembro que começou a construção lá, uma construção enorme, estrutura metálica, e quem estava responsável lá pela construção, aí fazia mutirão, mas o mutirão era só dias, assim, feriados, fim de semana, mas quem ficava lá dia e noite era o pastor Ageu e o bispo Afonso, os dois, né? Aí um dia eu lembro que nós fomos visitar a obra, e o pastor Ageu e o Francisco, né? Lá no alto, também era só, todo mundo obreiro. Tinha negócio de evangelista, missionário, só obreiro. Missionário era só ele. Pastor naquele tempo. Pastor naquele tempo. Missionário foi muito depois. Foi depois que ele era pastor, depois foi consagrado a missionário. Porque tem crente que faz uma questão, né, de título, né? O importante é você exercer a função, porque ministério quem dá é Deus. Aleluia. Não é verdade? Agora, carteirinha quem dá é o homem. Mas ministério, a Bíblia fala lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, que quem dá ministério é Jesus. Dons espirituais é o Espírito Santo. Agora, Deus opera tudo em todos. É assim que está escrito. Agora, o método de Deus não mudou, não. Esse é o método certo. O obreiro tem que ser aprovado. Aí eu lembro que eu cheguei lá com o missionário, com o pastor, né? Missionário. Aí eles desceram, e o pastor reclamando que o trabalho estava indo muito devagar. Aí o bispo, né, que ele era o Lico, o nome dele era chamado de Lico. Era presbítero. Ele era presbítero? Era, né? Ele era presbítero. Você não era nada, não. Ele era presbítero. O Ageu zelador, né? Pois é. O Ageu é que tomava conta da igreja. Tinha um quarto assim, no alto, lá no alto. O culto embaixo e o quarto dele assim, em cima assim. Aí o missionário falou assim com o Lico: rapaz, o trabalho não está andando,
Aí ele falou, que não tem gente, né? E também o trabalho podia até estar rendendo mais se a gente tivesse comida. Aí ele falou, eu e o Ageu já não aguentamos mais, tem 15 dias que a gente não almoça nem janta. É só lanche que as irmãs aqui por perto ficam com pena da gente e traz pra gente. Aí ele disse, eu por exemplo, o presbítero falou para ele, eu por exemplo, não estou aguentando mais ficar em pé. Então a gente queria pelo menos uma refeição por dia, um almoço, uma janta. O missionário, meus irmãos, fuzilou os dois com os olhos e disse assim, vocês querem comida? Vai procurar comida no inferno. E aí? Aí o Ageu, né? Aí o Ageu, que o Lico abaixou a cabeça, não é? Mas aí o Ageu teve aquela ousadia, né? Baixinho, mas disse assim, aqui a mão dele. Aqui, missionário. Lá no inferno não tem comida não. No inferno só tem fogo. Pra vocês terem uma ideia como, mas aí hoje daí essa bênção toda, não é? E a carta para o pastor Jair em Brasília? A carta que você tinha que levar em Brasília para o Jair? Não, isso aí era todo dia, irmão. E se você dissesse não, sabe o que ele falava para você? Você não nasceu para servir a Deus, não, rapaz. Você nasceu para ouvir apito de fábrica. Isso era direto, irmão. Ele saía, ele viajava para São Paulo. Olha, tinha o vice-presidente que era pastor Jair, tinha os pastores, os presbíteros, os missionários, tinham todos. Mas ele viajava, ficava uma semana fora e me chamava e disse, olha bem, mas sabe por quê? Esperando. Mas sabe por quê? Marião. Cezeque, o negócio interfere. Aí ele falou assim, o Fábio, vem cá, eu vou ficar uma semana fora. E você vai assumir o meu lugar. Toda a responsabilidade é sua. Eu era obreiro, assim de pastores, e tinha o vice-presidente também. Mas ele me deixava lá tomando conta. Mas isso aí tudo bem, tomar conta, porque o povo não sentia a ausência dele, porque eu aprendi a fazer como ele fazia. Eu falava igualzinho que ele falava. No rádio ninguém sabia se era ele ou se era eu. Então eu fazia aquela convocação, o povo aceitava. Inclusive um deputado chamado Ivo Silva de Oliveira, ele falou assim, rapaz, mas o Fábio fala igualzinho ao missionário. Então o povo não sentia a ausência dele, porque eu estava lá falando igual ele, direito. Eu imitava ele 100%. Mas isso não é problema. O problema é que ele me passava uma lista e dizia assim para mim, olha, aqui tem uma lista, você vai ter que comprar tudo isso que está aqui, ok? Você vai comprar. Essa outra lista aqui é lista de pagamento, você tem que pagar, ok? E a terceira lista, quando eu chegar, eu preciso ter tanto na conta bancária.
não deixava um centavo. Eu tinha que pregar, levantar ofertas, pagar tudo aquilo que ele deixava para eu pagar, tinha que comprar tudo aquilo que ele deixou para eu comprar, e ainda tinha que deixar o dinheiro lá para quando ele chegar. Quando ele chegava, nunca ele escutou dizer: isso aqui eu não consegui. Eu ficava chupado, porque eu jejuava o dia inteirinho, a noite inteirinha. Mas ele nunca chegou que eu dissesse assim: missionário, isso aqui não deu para fazer, não. Nunca. Isso é discipular. Então, o que eu ensino, eu não ensino nada por teoria, não. Eu fiz, evangelizo. Eu botava aquela corneta aqui, ó, e o irmão Wilson, lá de Juiz de Fora, pegava o microfone e aí a gente saía evangelizando pela rua. E eu com aquela corneta aqui, ó. E eu do lado. Ele falava melhor que eu, e era crente mais antigo do que eu. Então a gente combinava: você leva a corneta e eu vou falando no microfone. Então, valeu a pena. Porque hoje, se eu sou um obreiro firme, eu devo ao discipulado que tive. Eu? Não só eu, pastor Paulo, pastor Alger. E uma galera que tem no Brasil fazendo o trabalho, né? Nativa, né? Nativa. Zé Roberto. Mas é muita gente abençoada mesmo. Os que aceitaram a disciplina, né? Porque em Hebreus 12 fala que o crente que não aceita a disciplina, então Deus não o recebe como filho. Diante de Deus, ele é um bastardo. Deus não tem filho covarde. Deus não tem filho medroso. Não tem. Porque nós estamos falando nessa convenção sobre subir. Mas observe bem a palavra: subindo. Então o crente, ele não pode parar nunca de subir. Só que 90% começou bem, começou subindo, mas num determinado ponto essa turma parou. Subindo. E isso tudo isso que acontecia comigo era para eu parar de subir, mas eu não parava, porque eu me submetia. Quando você aceita um conselho, você sobe um pouco mais, não é? Quando você reconhece que errou, você sobe um pouco mais. E assim você não pode parar nunca de subir. Nunca. Quando você confessa o pecado, você sobe um pouco mais. Quando você se humilha, sobe um pouco mais. E é por aí. É subindo com asas do ar. Hoje foi falado sobre obediência. O que quebra maldição é obediência. Quando você obedece, você sobe. Por que eu não parei de subir? Porque eu sempre obedeci. Uma vez ele me chamou e falou: tem um pastor lá em Brasília que tem muito tempo que ele não aparece aqui, tem meses, né?
Eu tenho aqui pastores que têm meses que não aparecem, que não vem na ceia, não vem numa reunião de obreiro, não dá um telefonema, não dá nenhuma explicação, né? Mas aí me falam assim: pastor, você é o presidente, você tem que tomar uma atitude com esses obreiros. Aí eu pergunto: o que é que você quer? Quem vem falar comigo? O que é que você quer que eu faça? O que é que eu posso fazer? Não, mas substitua ele, cara. Tira ele de lá. Bota outro no lugar dele. É uma opção, né? Mas eu penso no povo. Eu penso no povo. Eu penso no rebanho. Eu penso nas ovelhas. E oro por esse pastor, porque ele estava subindo, mas de repente ele parou de subir. Parou. Aí eu oro para que ele tome juízo, porque Salomão fala muito sobre bom senso. Salomão fala muito sobre gente ajuizada. Aí eu oro: Senhor Deus, dê para esse irmãozinho juízo, para ele continuar subindo, porque ele parou, ficou estagnado. Acabou. E o que faz o obreiro ficar estagnado? Desânimo, esmorecimento, raiva. Aquele rapaz, o irmão mais velho daquele filho pródigo, aparentemente até então ele parecia um exemplo de pessoa. Quando ele, vindo do campo, de longe ele escutou o barulho dos instrumentos musicais. Aí ele falou: que é isso? Isso está vindo lá da minha casa. Ué, festa na minha casa hoje? Como que eu não estou sabendo disso? Aí ele chamou um empregado e perguntou: o que está vendo? Aí o empregado falou: rapaz, o teu irmão voltou e o teu pai ficou tão feliz que o recebeu. Você tem que ver, seu pai hoje é outro. Eu nunca vi o teu pai tão alegre, tão feliz. Ele mandou fazer uma grande festa. Até aquela novilha cevada ele mandou matar. Vai ter hoje uma churrascada aqui, e os músicos estão aí tocando, o pessoal está chegando, está uma festa bonita. Aí, ao invés dele se alegrar, não é que ele ficou triste, não, ele ficou chateado, ele ficou enraivecido. Ele disse: não é possível, meu pai fez isso, matou aquela novilha cevada, matou. E tem mais, rapaz, seu irmão agora, você tem que ver como o seu irmão chegou todo sujo, todo cabeludo, descalço, todo arrasado, fedorento. Você tem que ver ele agora, rapaz, ele está parecendo um príncipe. Seu pai deu ele roupa nova, sandália nova, o anel botou no dedo novamente. Rapaz, o seu irmão parece um príncipe.
E está todo feliz lá dentro. Aí ele falou, o irmão mais velho, eu não entro. Eu não entro mesmo. É isso aí. Aí avisaram o pai dele, o teu filho que estava no campo, mais velho, chegou. Aí o pai, então manda ele entrar. Falamos com ele, mas ele falou que não entra de jeito nenhum. Aí o pai foi lá pessoalmente, falou, meu filho, vem, vamos nos alegrarmos. O teu irmão estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Ah, meu filho, estou tão contente, estou tão feliz, viu? Mas estou muito contente com o retorno do teu irmão. E o rapaz, né, com aquela carranca, a fisionomia dele virou uma carranca. Você via ódio no olhar daquele rapaz. E o pai chegou e disse, vamos meu filho, vamos lá, vamos comer alguma coisa, vamos. Vai ver seu irmão que chegou. Ele disse, não vou entrar não. Eu não vou entrar não participo disso não. Mas você vê que tem crente que não participa disso não. Aí ele falou, pai, vou dizer uma coisa, esses anos todos eu trabalhei, eu estive trabalhando, te servindo, esses anos todos, te servindo. Agora, o Senhor nunca me deu um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Mas esse teu filho, ele tinha tanto ódio que ele não pronunciava o nome do irmão, não. Nem irmão, meu irmão, principalmente o nome. Mas esse teu filho, que desperdiçou toda a tua fazenda, as meretrizes, o Senhor matou a novilha cevada, esta festa toda, mas eu sou nulo. Então o que acontece? Você pode ver que ele, durante o tempo que ele esteve servindo ao pai, ele estava servindo ao pai magoado. Ele tinha mágoa do pai. Agora imagine um obreiro no campo, é duro mesmo. Aí a conversa é, ninguém me dá apoio, eu não tenho ajuda, ninguém me apoia, e vai por aí. Filho trabalhava para o pai e magoado com o pai, e o pai não sabia. O pai não sabia. Agora o pai está sabendo. Olha, que decepção para o pai. Alegria de um lado e tristeza do outro. Aí o pai falou, meu filho, você não precisa me pedir, porque tudo que é meu é teu. Você pode pegar todos os cabritos, você pode pegar tudo, isso, o que é meu é teu. É tão fácil, né? Aí o pastor falou comigo assim, fulano de tal está em Brasília, lá em Taguatinga, olha bem Taguatinga. Taguatinga é o mundo. E naquela época, logo no começo da construção de Brasília, terra vermelha, era todos os lugares que eram asfaltados. E ele falou comigo assim, aqui ó, você vai lá para localizar esse pastor. Tem meses que ele não aparece aqui, não telefona, não manda uma carta, eu não tenho não manda uma carta, eu preciso conversar com ele. Então você vai lá e traz para mim o endereço dele, telefone, se ele tiver, tudo, bairro, tudo. Tá? Aí eu falei assim, foi interessante. Aí eu falei assim,
Então o senhor me dá o endereço e o dinheiro da passagem. Aí a bem que eu falei, me dá o endereço. Sabe, ele olhou para mim e me fuzilou os olhos. Disse: olha aqui, rapaz, se eu tivesse endereço, eu não estaria te mandando, não. Eu estou te mandando que eu não tenho endereço. Eu sei que ele mora lá em Brasília. Eu falei: ah, tá. E aqui está o dinheiro da passagem. Contei assim, nem podia falar mais nada, ali só tinha ida. Olhei assim, olhei para ele. O que está esperando? Vai logo. Mas aí eu tinha amigos na igreja, né? E eles me deram dinheiro para voltar. Eu peguei o ônibus na rodoviária e fui para lá. Taguatinga. Mas quando eu cheguei era mais ou menos assim, 11 horas da manhã, eu viajei a noite toda. Quando eu cheguei lá em Brasília, peguei o ônibus e fui lá para Taguatinga. Disse lá em algum lugar, o ônibus parou para acontecer. Aí saí procurando, tudo quanto era igreja que tinha. Eu ia de terno e gravata, e era preto. E todo vermelho de terno. Aí fui, comecei a procurar em tudo quanto era igreja, ninguém sabia. Não existe essa igreja. Até que um missionário falou comigo assim: ó, você vai nessa rua porque lá tem uma missão. E o pastor de lá, ele tem endereço de todas as igrejas. Se não tiver, você pode voltar para Belo Horizonte, que tem. Ele tem um cadastro de todas as igrejas. Fumei para lá cheio de esperança. Conversei com um missionário muito querido, muito amável. Ele olhou no livrão dele lá, olhou, e eu esperando. Ele me dá um sim. Aí ele levantou a cabeça e disse: olha, dei uma olhada aqui várias vezes, não tem esta igreja em Taguatinga, porque se tivesse eu teria aqui. Eu disse: e agora? E agora? Como é que eu vou voltar? Aí voltei lá para Brasília, peguei o ônibus e voltei. Cheguei perto da rodoviária, não sei se eu volto para Belo Horizonte, se eu dou mais uma procurada. Fiquei naquela indecisão. Aceitei lá no Benfica, todo empoeirado, lá no centro de Brasília. Aí passou assim uma mulher muito elegante, olhou para mim e disse: tudo bem com você? Eu falei: tá. Você está com fome, não está? Estou sim, senhora. Aqui, estou sim, senhora. Está cansado também, não está? Eu falei: estou sim, senhora. Vem comigo, eu vou arranjar alguma coisa para você comer. Ah, sim. Aí fui com a mulher, estou pensando que ela morava numa casinha, meus irmãos. Parecia que eu estava entrando no céu. Aquele prédio, o tapete dessa altura, eu pisava assim, quando eu levantava, o que é aquele poeirão que levantava? Aí entrei no apartamento da mulher, meus irmãos, tudo de cristal, tudo de prata. Ela disse assim: vou preparar aqui a comida, aquele mesão assim, eu nunca tinha entrado numa casa igual. Aí ela disse: vai lá tomar um banho, enquanto eu preparo aqui a alimentação. Assim, do jeito, eu não estou aumentando nada, nem tirando nada. Quando eu entrei no banheiro, eu parecia que eu estava entrando no céu. Eu fiquei deslumbrado. Eu vi aquele banho caprichado, sacudi a poeira que era, tinha roupa para trocar, sacudi tudo de novo, botei de novo, cheguei lá naquela mesa. Ah, mas comi bastante. Mas comida que eu nunca tinha comido na minha vida. Comi bastante, ela só me olhando assim. Ela dizia: era anjo, eu não sabia. Era anjo. Terminei, ela disse, aí contei para ela a história, ela disse: não,
volta para lá. Lá você está fortalecido, volta para lá. Procura lá. Você vai encontrar. Aí peguei o ônibus de volta. No mesmo lugar que eu disse, que tinha um campinho assim, ó. Tinha um campinho onde os meninos ficavam jogando bola, aquela estradinha assim. E ali eu olhei aquela estradinha assim, olhei aquelas casinhas lá embaixo assim. Falei, não pode ser, um lugar. Não pode, está muito humilde esse lugar. Ah, não vou não. O único lugar que eu não entrei foi naquela estradinha. Aí parei ali, já estava escurecendo. Parei, olhei a estradinha de novo. Aí eu disse um pouco, porque o campinho era logo mais assim embaixo. Aí eu vi os menininhos lá jogando bola, tudo descalço, só de shortinho, sem camisa. Aí eu vi um lourinho lá. Aí a boca ô menino, vem cá. Sim, eu disse, escuta aqui, por um acaso, você já ouviu falar no pastor fulano de tal? Eu disse assim, é meu pai. E agora? Deus, vocês não podem imaginar o que a gente sente, né? Abracei o menininho, vem para me levar lá, meu filho. Quando eu cheguei lá na casa, era ele mesmo. Aí do Nicodemus. Irmão Moacir, irmão dele. Olho. Aí peguei o endereço tudo, expliquei para ele, dormi na casa dele. No outro dia, peguei o ônibus e voltei para Belo Horizonte. Isso, né, é um de dezenas de dados. Uma vez o pastor Ageu resolveu abrir uma igreja numa cidade. Aí falou com ele, eu vou abrir a igreja. Santa Rita do Sapucaí. Aí o Ageu, pensando que vai ter aquele incentivo, né, aquela coisa. Aí ele disse, maravilha! Você toca sanfona, não toca? Ele perguntou para o pastor Ageu. Ajuda me você toca sanfona, não toca? Eu disse, toca, sim, senhor. Então, fácil. Você vai na praça, fica lá na praça, tocando sua sanfona. E aí, vai juntar gente. Aí você põe o chapéu lá. Você foi aí? Hã? Ah, ele e o obreiro. Mas não deu certo, não? Só abençoou a cidade. Ele foi. E ele seguiu a orientação, mas chegou lá, não deu para tocar, não. Mas que ideia! Você toca sanfona, e o Ageu estava começando ainda, não estava aquele sanfoneiro bom ainda, não, né, Ageu? Hã? Uma sanfoninha de 60 baixos. Já lembra da cor azul? Podia ser outra cor, não? Podia ser outra cor, não? É? Tá bem. Entenderam? Então, para você entender que o método de Deus não muda, é este. Que tudo muda, menos Deus. Tudo muda, menos o método de Deus. O método de... Mas hoje não. Hoje não. Não tinha nada, não rolava dinheiro não, mas não rolava mesmo. E vigília toda noite. Vigília toda noite. A gente trabalhava no trabalho secular, na fábrica, em qualquer lugar, mas à noite vigília. E aí? Mas estamos aí. Estamos aí. E pastor Paulo, pastor Ageu, pastor Wilson, José Roberto, Jair, então só, todos eles são baitas pregadores do Evangelho. Gente de responsabilidade, gente de Deus mesmo, gente de confiança, de responsabilidade. Então isso é subir, subindo, com asas, mas não é águia não. É a mesma coisa que São Pedro falou, que o diabo ele ruge como o leão, mas o diabo não é leão. Do leão ele só tem o rugido. Entendeu?
Daqui a pouco nós iremos participar da ceia, porque a palavra que Deus me deu ela é muito grande. E isso que eu acabei de falar não estava no script, não estava. Isso aí quando eu vinha subindo, eu falei, sabe uma coisa? Já que a mensagem é subindo com asas, como águias, eu vou mostrar a base, o fundamento, o alicerce. Então, obediência, submissão, a responsabilidade, compromisso e submissão são três coisas fundamentais na vida de um crente: responsabilidade, obediência e submissão, não é isso? Porque se não tem responsabilidade, compromisso. Porque se não tem responsabilidade, a pessoa não pode assumir um compromisso. Por exemplo, um rapaz vai casar com uma moça, não tem emprego, é pobre, mas aí ele vai casar com uma moça, não tem responsabilidade, mas vai assumir um compromisso, vai deixar a moça passar fome, com certeza. Ou então aquela história que vai fazer a vida juntos, a gente vai fazer a vida juntos, vamos construir juntos. Ele não tem nada, ela nada tem. Eu tive um obreiro assim, ele casou e a única coisa que ele tinha era um travesseiro. Nicodemos, vocês conhecem, mas também conhecem. Então, comia pouquinho. Minha irmã me chamou assim, pastor, você vai lá em casa almoçar, e preparei uma galinha para você. Aí levei o Nicodemo. Aí o que acontece? Aí eu fui ao banheiro lavar as mãos e deixei ele lá. Eu voltei e a irmã foi também na cozinha. Eu nunca vi comer tão rápido assim. Eu tinha comido toda a galinha. Uma boca deste tamanho. Aí ele ficava visitando, cada dia ele e a esposa, a Sônia, o nome é Sônia. Aí, onde ele ia, ele levava um travesseiro para andar. Nunca mais eu ouvi falar. Por exemplo, não tem responsabilidade e assumiu um compromisso. Mas cadê a submissão que a gente ensina? A gente diz para não fazer, faz. Entendeu? Então subir, não pare de subir, não pode parar de subir. Não. Por exemplo, subir também no conceito de Deus e das pessoas. No caso, por exemplo, subir com asas de, como é que fala? Asas da humildade. Não. Asas da humildade, ser humilde. Asas da obediência. Ser uma bênção, ser bênção. Não é? Eu vou terminar só falando uma coisa para você. Vocês conhecem a história de Abraão? Conhece? 10 gerações. 10 gerações.
de Adão até Abraão, 10 gerações. 9 gerações são consideradas malévolas, malignas. E Deus pacientemente deixava passar as gerações. Veio uma geração, não tinha ninguém para ele escolher. A segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Tem aquela geração de Enoque, mas Deus então levou ele. Aí a geração são 10 gerações. E Abraão é da 10ª geração. Da 10ª. E Abraão, ele naquela época era só idolatria. Cada pessoa tinha um ídolo, cada pessoa adorava um Deus. E Abraão foi o primeiro judeu, não foi Noé. Abraão foi o primeiro judeu. Aí, a história de Abraão é assim, interessante. O pai dele é Tera, né? Tera que fala? Tera, é o pai dele. E o pai dele, ele fabricava ídolos. Tinha uma fábrica de ídolos. E ele fabricava ídolos e vendia os ídolos. Só que Abraão, dá uma água aí, gente, vira mais. Já viram eu passar ali nos lábios várias vezes, mas ninguém se toca. Mas o argentino estava aqui hoje, toda hora levantava a mão. Aí, é você e Valdez. Está meia quente, né? Tudo bem. Mas eu bebo é óleo, é azeite. Hoje vou beber água. Aí ele fabricava ídolos e vendia, né? E um dia ele chamou, e Abraão, ele ficava olhando assim a lua, ficava olhando o sol, e ele via as variações do sol e da lua. Ele dizia: não pode, tem que ter um ser superior governando tudo isso. Ele foi crendo em Deus assim. Tem que ter um Deus, um ser superior. Aí um dia o pai dele, Tera, chegou e disse: ô Abraão, eu vou sair, você fica aqui tomando conta aqui do comércio, ok? Então Abraão ficou. Daí a pouco chegou um homem para comprar um ídolo. E Abraão, ele desencorajava os compradores para eles não comprarem. Abraão não acreditava naquilo. Então chegou, aí ele falou: não, eu quero levar o ídolo assim. Abraão tentou desencorajar, mas não, eu quero levar, está aqui o dinheiro, vou levar. Aí Abraão perguntou ele assim: escuta aqui, quantos anos o senhor tem? Vamos ser passados, deve ter uns 50, 60. Aí ele perguntou: por quê? Ele disse, Abraão falou para ele assim: porque eu estou aqui imaginando um homem com seus 60 anos de idade se curvando diante de um ídolo que não tem nem um dia. Isso é estranho. Aí o homem pegou e falou: me dá meu dinheiro. Foi embora, não levou. Mas de tardinha chegou uma mulher com uma vasilha cheia de farinha, uma farinha bem fininha, e falou com ele assim: eu trouxe esta farinha para você dar aqui para os deuses, tá? Abraão pegou a farinha para embora. E a mulher foi embora. Aí ele pegou aquela farinha, olhou os ídolos, muitos ídolos. Aí, e tinha lá também um grandão assim. Aí sabe o que Abraão fez? Pegou um cajado, pegou um bastão e destruiu todos os ídolos. Mas desceu o bastão com vontade mesmo, espatifou todos eles. E depois ele pegou o bastão e colocou nas mãos
do grandão. Aí o grandão ficou lá. Aí o pai dele chegou e viu aquilo tudo destroçado. O que foi isso, mano? O que aconteceu aqui? Ele disse, chegou uma mulher aqui com uma farinha fina e mandou eu distribuir os deuses. Só que os deuses começaram a brigar. E um dizia assim, eu quero comer primeiro, eu vou comer primeiro, me dá a minha primeiro. E aí começaram a brigar. Aí esse aí grandão aí pegou o bastão e arrebentou com tudo. Aí o pai falou, olha, você vai me enganar? Você já viu ídolo comer? Para de inventar troço, né? Aí eu vou levar você para o rei. Ele vai dar um jeito assim. E o rei era Nimrod. Era rei. Aí começou a discutir com Abraão. E aí ele falou assim, eu sou Deus. Nimrod falou, eu sou Deus. Você tem que me reverenciar. Ele disse, não. Então, eu vou reverenciar o sol, né? O calor, o sol. Aí Abraão disse, não, vamos reverenciar. Reverencie então a chuva. Aí então vamos reverenciar a chuva. Essa é a história de Abraão. Aí ele disse assim, Abraão disse, não. O vento, porque o vento dissipa as nuvens. E aí foi descendo, o homem. E aí ele disse, eu vou te prender, tá? Eu vou te prender e vou acabar com a sua vida. Mas aí Abraão foi salvo. E foi assim que esse homem passou a crer em Deus. Teve que sair de lá, vocês conhecem a história, mas foi assim. E Abraão começou a subir. E chegou a ser o pai da fé. E a Bíblia fala que nós somos filhos de Abraão. E somos herdeiros de Abraão, assim como Isaac. Entendeu? Ok. Não parar de subir. Tem que ter escrito ali nada na sua área. Não parar de subir. Subindo com asas como águia. Agora a gente vai se preparar para participar da ceia.